Esse é um trabalho para a disciplina de Fisiologia Comparada, para o módulo de Sistema Cardiovascular. Iremos falar sobre o coração dos vertebrados, sob uma perspectiva evolutiva. Este é o artigo que escolhemos e ele foi publicado em 2017, por André Stephenson e colaboradores. O coração tem como função principal bombear o sangue através dos sistemas pulmonar e sistêmico da rede corporal. O primeiro órgão semelhante a um coração apareceu há mais de 500 milhões de anos e passou por muitas mudanças e adaptações durante sua evolução, de um tubo com contratibilidade própria, suportando um sistema circulatório aberto, a uma bomba muscular de 4 câmaras, dedicado a carregar e descarregar uma grande quantidade de sangue em torno de um sistema circulatório de circuito valvulado fechado. Os primeiros organismos multicelulares originaram há cerca de 1,5 bilhões de anos. Com o tempo, tornaram-se mais especializados e diversificados. Cerca de 750 milhões de anos após o surgimento da vida multicelular, surgiu o filoporífera, esponjas. As esponjas são organismos que se alimentam por filtros e não precisam de um sistema circulatório e usam as correntes de água para obter oxigênio e nutrientes, que se filtram através dos múltiplos poros em seu ectoderma. No Filoquinidária, águas-vivas, que foi originado por volta de 600 milhões de anos, também não há necessidade de um sistema circulatório, pois todas as suas células estão em contato com a água em sua cavidade gastrovascular. Cerca de 700 a 600 milhões de anos atrás surge a simetria bilateral. Além disso, mais um folheto embrionário é adquirido, a mesoderme, que formará, dentre outros, o sistema circulatório dos bilátérias em fases posteriores do desenvolvimento. Os eixos de simetria desses animais são muito frequentemente divididos em anterior, posterior, dorsal e ventral, dos quais existe uma complexa regulação gênica para se formarem. Para os deuterostômios, além do surgimento de uma boca que segrega funções de trocas gasosas e digestivas, há cerca de 570 a 540 milhões de anos, a radiação e multiplicação de genes codificadores de proteínas contráteis, tais como a actina, miosina e troponina, representam um importante caractere para a formação de um coração primordial. Portanto, é estimado que uma espécie de tubo cardíaco primitivo surgiu em ancestral bilatéria que viveu há 500 milhões de anos. Essa estrutura deve ser semelhante ao que temos hoje em cefalocordados, como o anfióxio, o animal que possui um tubo composto por uma camada única de células contráteis que suportam um sistema circulatório aberto. Esse tipo de circulação é eficiente quando submetido a uma demanda do animal, fazendo com que o sangue flua a uma baixa pressão, de forma a nutrir e oxigenar as extremidades ventral e dorsal, passando pelos arcos aórticos. Entretanto, ao percorrer distâncias maiores, um sistema circulatório sem septos e válvulas não se apresentará mais como tão eficiente. Devido à deficiência de oxigênio e ao alto custo metabólico para sua obtenção na água, os vertebrados foram forçados a sair do oceano e ir para a terra. Essa transição deu ao coração um papel mais complexo em termos de convecção de sangue e transporte de gás. A habilidade de obter oxigênio direto do ar exigiu um redesenho da câmara de gás. Como os pequenos capilares dentro das brânquias não poderiam mais funcionar de forma eficiente. Estudos anatômicos, fisiológicos e genéticos forneceram evidências de que os sarcopterídeos são um provável ancestral vertebrado dos tetrápodes e aparecem na linha do tempo evolutiva no final do período devoniano. A maioria do sistema circulatório sarcopterídeo estudado é de peixes pulmonados, da classe Dipnoi, e tem 2 locais principais de oxigenação. Os peixes pulmonados usam principalmente brânquias para obtenção de oxigênio em ambientes aquáticos, mas como eles habitam lagos estagnados e pântanos, que são frequentemente ameaçados de seca, estes adotam um pulmão vascularizado, fornecido por artérias pulmonares que permite que eles respirem fora de ambientes aquáticos em tempos de hipóxia. O fluxo sanguíneo oxigenado saindo na circulação pulmonária em espécies de peixes pulmonados existentes não continua diretamente na circulação sistêmica. Em vez disso, ele se move de volta ao coração, onde é então bombeado para o sistema circulatório, em última análise, criando dupla circulação, a primeira já vista na história evolutiva dos vertebrados. O motivo para a circulação dupla foi porque a resistência vascular necessária na circulação pulmonar era tão alta que dissipava a maior parte da energia cinética transmitida ao sangue pelo coração. Quando o peixe pulmonado respira ar, o sangue venoso, que retorna dos tecidos sistêmicos, flui pelo coração e tende a ser direcionado para o último arco aórtico. A artéria pulmonar transporta a maior parte do sangue desoxigenado para o pulmão. O sangue rico em oxigênio que retorna do pulmão passa pelo coração e, em seguida, tende a entrar nos arcos aórticos sem brânquias. Dessa maneira, o sangue é desviado diretamente para a circulação geral. Os arcos aórticos são encurtados em um peixe pulmonado, para que surjam mais perto do coração. As artérias branquiais aferentes incluem a arcos aórticos, arcos à aorta ventral e os capilares branquiais, e a aorta branquial eferente entre os capilares branquiais e a aorta dorsal. O sangue oxigenado, então, viaja através de um conjunto de veias pulmonares, que se unem em uma única veia. A veia pulmonar, agora única, esvazia para o lado esquerdo dos átrios. Sangue retornando da circulação também entra nos átrios, mas via seio venoso, que mudou para o lado direito do coração.
É aqui que o sangue oxigenado é parcialmente misturado com o retorno do sangue desoxigenado de circulação sistêmica. O cone arterial foi subdividido em dois compartimentos, por uma intrincada dobra em espiral. Os átrios e ventrículos são separados pela membrana atrioventricular, ou almofada. Os peixes pulmonados têm o início de uma separação nos átrios por um septo interatrial, parcial, e também a separação do ventrículo pelo septo interventricular parcial. Portanto, apenas mistura parcial do sangue ocorre quando o sangue oxigenado é desviado para a aorta, enquanto o sangue desoxigenado é desviado de volta para as brânquias e os pulmões. Os anfíbios dependem da troca gasosa cutânea, das brânquias, de pulmão ou dos três modos. Como as fontes de sangue oxigenado e desoxigenado variam, a estrutura do coração também varia. Em geral, nos anfíbios com pulmões funcionais, o coração consiste em um seio venoso, átrios direito e esquerdo divididos por um septo interatrial anatomicamente completo, um ventrículo sem qualquer subdivisão interna e um cone arterial com uma válvula espiral. Com exceção das salamandras do gênero Siren, que apresentam um septo intraventricular parcial, os anfíbios são únicos entre os vertebrados de respiração aérea, visto que são desprovidos de qualquer divisão interna do ventrículo. O sistema cardiovascular é talvez mais bem estudado nas rãs. O cone arterial do coração da rã surge a partir de um único ventrículo trabeculado. Existem válvulas semilunares na base do cone que impedem o fluxo retrógrado de sangue de volta ao ventrículo. Internamente, uma válvula espiral torcida, fazendo uma rotação quase completa, estabelece dois canais dentro do cone, e em cada um deles conduz sangue para conjuntos específicos de arcos sistêmicos e pulmocutâneos. Os arcos, tanto sistêmicos quanto pulmocutâneos, utilizam-se do tronco arterial, um remanescente da aorta ventral, porém, os dois conjuntos de arco recebem sangue de diferentes lados da válvula espiral. Os pulmões dos anfíbios não são confiáveis para todo o seu suprimento diário e outras vias são necessárias. As artérias pulmonares dos anuros, por exemplo, desviam 25% do débito cardíaco para a pele por meio de capilares cutâneos. Esse sangue, junto com o retorno pulmonar, está 96% saturado de oxigênio. Embora os anuros tenham a capacidade de respirar pela pele, a maioria da respiração ocorre nos pulmões. Ocorrem adaptações fisiológicas quando os anuros mergulham debaixo d'água ou hibernam, como a vasoconstrição das artérias pulmonares por meio da estimulação vagal da secreção de ácido acetilcolina e capilares vasodilatados na pele. Os primeiros animais taxonomicamente denominados répteis têm registro de aproximadamente 327 milhões de anos atrás. Atualmente, o grupo é extremamente diverso, incluindo as subclasses Squamata, Testudines, Crocodiliomorpha e até aves. A anatomia e fisiologia do coração entre esses grupos são, portanto, bastante diversas, mas em termos de evolução do coração, eles podem ser divididos em dois grupos principais, os crocodilianos e todas as outras subclasses não crocodilianas, desconsiderando as aves. Falando brevemente da anatomia do coração tricavitário em não crocodilianos, dois átrios são separados completamente por um septo interatrial. Já o ventrículo único possui dois septos incompletos, os quais permitem que esses animais conduzam o sangue. Dos septos ventriculares, o maior divide o ventrículo em duas porções principais, uma menor, sendo o cavum pulmonale, e a porção disolateral, que engloba o cavum venoso e o cavum arterioso. Já do lado direito do ventrículo, há os três vasos principais, a artéria pulmonar e os arcos aórticos, esquerdo e direito. Esses vasos aórticos se unem distalmente em uma única aorta e, devido ao ventrículo parcialmente septado, carregam uma mistura de sangue oxigenado e não oxigenado. Durante a diástole, em não crocodilianos, o sangue oxigenado vem dos pulmões para o átrio esquerdo e, em seguida, ao cavum arteriosum no ventrículo. Após contração ventricular, o sangue oxigenado é bombeado para as aortas esquerda e direita, enquanto o sangue pobre em oxigênio, vindo do sistema venoso, é bombeado para a artéria pulmonar. E um septo incompleto separa os dois tipos sanguíneos para minimizar a mistura. Os não crocodilianos ectotérmicos também têm a capacidade de regular a oxigenação de diferentes modos, dependendo da resistência pulmonar e da atividade cardíaca. O primeiro modo é chamado condução da esquerda para a direita e ocorre em situações ricas em oxigênio, no qual há uma diminuição da resistência pulmonar e uma quantidade considerável de sangue rico em oxigênio é bombeado para a artéria pulmonar. Essa condução da esquerda para a direita está associada a maior ventilação, atividade da inervação simpática, induzindo taquicardia e aumentando o fluxo sanguíneo pulmonar. Já o segundo modo é a condução da direita para a esquerda, que é causada por um aumento da resistência pulmonar e assim uma quantidade de sangue não oxigenado flui para as duas aortas. Esse padrão está associado à menor ventilação, inervação parasimpática, induzindo bradicardia, o qual diminui o fluxo sanguíneo pulmonar. Tal mecanismo de condução da direita para a esquerda está associado com situações de repouso ou apneia desses animais. Os crocodilianos existentes mantiveram os dois arcos aórticos, porém o ventrículo foi separado completamente por um septo interventricular, que é o contínuo com um septo interarterial.
caracterizando um coração tetracavitário, com 2 átrios e 2 ventrículos. O septo interventricular também impossibilitou esses animais de exercerem uma condução da esquerda para a direita, rica em oxigênio. Diferente dos não crocodilianos, onde as 3 principais vasos saem da esquerda do ventrículo, nos crocodilianos, uma artéria pulmonar e o arco aórtico esquerdo saem do ventrículo direito e o arco aórtico direito do ventrículo esquerdo. Na base das 2 aortas, há uma estrutura tubular, que as conectam, denominado forame de Paniza, sendo o eixo uma característica que coloca os crocodilianos à parte dos demais répteis. Essa estrutura tem um papel crucial na regulação da oxigenação nesses animais, sendo que em uma situação de respiração normal, o sangue do ventrículo direito é bombeado para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para ambas aortas. Através do forame de Paniza, nota-se que a válvula da aorta esquerda no ventrículo direito permanece fechada. Mas numa situação de apneia, por exemplo, quando o crocodilo mergulha, a válvula de saída do fluxo de sangue da artéria pulmonar se fecha, aumentando a pressão do ventrículo direito e fazendo assim com que a válvula da aorta esquerda se abra, jogando o sangue pouco oxigenado para a circulação, oxigenando uma condução da direita para a esquerda. Esse tipo de condução é benéfica para os crocodilos, já que permite conservar uma grande quantidade de energia enquanto debaixo d'água. Os pássaros existentes são geralmente considerados os parentes vivos mais próximos dos crocodilos. A alta demanda de oxigenação dos tecidos colocada no corpo das aves existentes por suas adaptações para o voo é possibilitada por um coração de 4 câmaras, altamente eficiente, com fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico separados. A característica homeotérmica das aves, que precisam constantemente manter sua temperatura a 37 graus Celsius, necessita de um aumento de sua taxa metabólica, que por sua vez está correlacionada e talvez seja responsável por um aumento de sua frequência cardíaca. Além disso, com um coração maior e o aumento do débito cardíaco, o coração das aves e o sistema cardiovascular fornecem oxigênio suficiente aos tecidos do corpo para permitir e manter o voo. O sangue entra no átrio direito, que é maior do que o esquerdo. No entanto, ambos têm paredes finas e não têm válvulas de entrada. O sangue, então, flui para o ventrículo direito. O átrio direito e o ventrículo direito são separados por uma válvula atrioventricular, que consiste no plano espiral do miocárdio. O ventrículo direito é menor do que o esquerdo, pois não requer muita força para ejetar o sangue através de uma válvula de saída para a artéria pulmonar e para a circulação pulmonar. Uma vez oxigenado, o sangue entra novamente no átrio esquerdo através das veias pulmonares. O sangue flui do átrio esquerdo através da válvula atrioventricular esquerda e para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é 2 a 3 vezes mais musculoso que o direito, pois precisa de força excessiva para ejetar o sangue para o arco aórtico e para o resto do corpo. Esse ventrículo esquerdo maior se estende até o ápice do coração. É separado do arco aórtico por uma válvula de saída da aorta. A evolução do coração das aves também resultou na perda do desvio do sangue cardíaco, em favor da divisão completa do sangue oxigenado e desoxigenado com dupla circulação. Anatomicamente falando, isso ocorreu com a perda de uma aorta. Em comparação com outros vertebrados, o coração da ave é significativamente mais pesado em proporção ao corpo. Os pássaros também apresentam alta frequência cardíaca. O coração de um beija-flor pode bater 520 a 1.260 vezes por minuto, por exemplo. Assim como as aves e os distintos dinossauros, os mamíferos desenvolveram circulação completamente separada. Um septo interventricular completo separa as repartições de um coração tetracavitário, correspondente a 6% do peso corporal do animal. O SV evoluiu para se tornar um nódulo sino-arterial. E, diferente das aves, a aorta está associada ao 4º arco aórtico esquerdo. A aorta direita é perdida e a esquerda se torna o arco aórtico. O fluxo sanguíneo é semelhante ao das aves, em que o sangue desoxigenado passa para o átrio direito, via veia cava superior e inferior. Em seguida, passa pela válvula tricúspide e entra no ventrículo direito. De lá, o sangue é ejetado para a circulação pulmonar, onde é oxigenado pelos pulmões. O sangue oxigenado retorna ao átrio esquerdo por meio das veias pulmonares. Ele passa pela válvula mitral e para o ventrículo esquerdo, onde o sangue é ejetado à força através da válvula aórtica, para o arco aórtico e para o resto do corpo. Em relação às características particulares e organização estrutural do coração dos mamíferos, uma grande descoberta foi a proposta para a estrutura miocárdica, como uma estrutura de formato helicoidal. A estrutura helicoidal proposta é um produto de uma impressão embriológica e foi encontrada nas principais radiações de mamíferos, como primatas, perissodactilos e lagomorfos. Em mamíferos, a hélice cárdica inclui um trajeto helicoidal de 2 voltas de fibras musculares, que começam na artéria pulmonar e terminam na aorta. Uma banda contrátil é responsável por uma espiral horizontal, que envolve os 2 ventrículos que origina a estrutura helicoidal dupla dos músculos ventriculares. Essa peculiar estrutura de corda explica por que a contração cardíaca é mais semelhante à torção de um esfregão do que à contração de um balão. A torção dos ventrículos durante a atividade cardíaca melhora em muito a eficiência das etapas de sístole e diástole.
A convergência é a tendência de espécies independentes de evoluírem de forma semelhante, quando submetidas ao mesmo ambiente e condições. E por isso é importante observar o projeto primitivo para o coração e o sistema circulatório, que surgiram com a chegada da terceira camada germinativa mesodérmica em bilaterais,